Então é isso, gente. Estamos com o nosso especialista no terceiro setor e projetos sociais, que é o Marco Vitali, que está no estúdio da Positividade. Ele é presidente do Instituto Percepções. Boa noite, Marco. Boa noite, PH. Muito feliz de estar aqui na Positividade, nesse mais novo Positivecast. Queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes. Isso aí, cara. A gente aqui está muito feliz, né, com essa estreia, né? Porque a partir de agora você vai ser o apresentador do mais novo Positivecast da Positividade FM, que é o Transformação. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, só explicando, né, que nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, eu sou o entrevistador. A partir dos próximos, é ele que vai comandar. Mas fala pra gente, Marquinhos. Então, PH, esse é um novo projeto, né, um novo Positivecast. O nome dele, Transformação, ele está baseado na experiência de pessoas que passaram por transformações em suas vidas ou pessoas que, pelo seu trabalho, pelo seu estilo de vida, passaram a trazer transformações para a vida de outras pessoas. Então, a ideia é trazer entrevistas, né? Agradeço seu primeiro entrevistado seu, para que a gente traga essas experiências para os ouvintes, mostrando de que forma experiências positivas, experiências do bem podem transformar a vida das pessoas. Agora, eu imagino, né, que uma pessoa que venha a falar sobre transformações, sobre transformação, né, tenha uma experiência de vida. Eu sei que você tem, eu queria que você dividisse um pouco isso com os ouvintes. PH, eu passei a minha transformação, a grande transformação da minha vida, anos atrás. Eu era executivo de jornais, eu dirigi 7 jornais no país. Mas pode citar os jornais, inclusive? Eu fui diretor durante 13 anos da Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, Diário Popular também de São Paulo, um jornal popular saudoso, que é o Notícias Populares, Diário de São Paulo e, finalmente, o Jornal do Brasil. E daquela vida de executivo, através de um grande amigo que foi o Ricardo Boechat, né, o jornalista Boechat, que eu conheci no Jornal do Brasil, ele me apresentou uma pessoa que era ligada à área da deficiência, que fazia projetos sociais para o terceiro setor, e eu me encantei, eu me apaixonei pela temática do terceiro setor e resolvi transformar a minha vida. Troquei o terno, a gravata, troquei aquela vida de executivo, também o salário de executivo, pela entrada no terceiro setor, onde eu me realizando projetos sociais desde 2002, realizo projetos sociais, vários deles com foco na promoção da pessoa com deficiência. E estou aqui, fundei um instituto chamado Instituto Percepções em 2006, e que já está completando 16 anos, né, de trabalhos aí, de transformações na vida de outras pessoas. Marco, e como surgiu o Instituto Percepções? PH, Instituto Percepções, ele surge em 2006 através de uma ideia que eu tive em fazer uma expedição com pessoas com deficiência pela América do Sul. Esse projeto foi exibido numa série de 12 programas no Fantástico. Percorremos 30 mil quilômetros pela América do Sul durante 3 meses. Chegamos até Cusco, fomos para Machu Picchu de carro. E depois saímos Peru, Equador, Colômbia, fomos até Bogotá de carro. E a ideia do projeto, o propósito, era mostrar pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência integradas numa grande aventura, numa grande expedição. Foi um grande sucesso no programa Fantástico. Eu dirigi um dos carros, uma das picapes, a outra era adaptada para um usuário de cadeira de rodas, e ainda foram 2 jovens, uma que era cega e uma deficiente auditiva, ela tinha surdez. E aí a ideia do projeto era justamente o quê? Mostrar a pessoa com deficiência se superando, passando por várias regiões, conhecendo novas gastronomias, praticando esportes e, ao mesmo tempo, mostrando a parte de acessibilidade de outros países, e foi um grande sucesso, PH. Numa época em que não havia streaming, você já estava fazendo uma minissérie que, ela veio precursora de tudo isso, que já está acontecendo hoje em dia. É verdade, hoje o formato de série está muito conhecido, E naquela época, não tendo a tecnologia, 2006, a gente está falando de 16 anos atrás,
tudo era mais difícil, né? Envio de imagens, comunicação mesmo. Então foi um grande projeto, uma grande aventura, e que nos trouxe muita realização em relação a isso. É o Marcos Vitali na vanguarda. Vamos falar um pouquinho aí a respeito dos seus projetos sociais. Então, PH, hoje nós trabalhamos em projetos sociais ligados à Confederação Brasileira de Voleibol, um projeto chamado Viva Vôlei. Esse projeto trabalha crianças de 7 a 14 anos, e o Instituto Percepções ele contribui adaptando atividades socioesportivas para crianças com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Deficiência física, deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual ou mesmo deficiência múltipla, quando aquela criança e adolescente tem algum tipo de deficiência em mais de um dos grupos, né? Ela tem mais de uma deficiência. Então esse é um dos projetos que nós desenvolvemos hoje em 10 núcleos. Tem 2 núcleos aqui no Rio de Janeiro, um na comunidade de Rio das Pedras, outro no Leme. Estamos agora abrindo 2 núcleos em Mangaratiba, 2 em Itaguaí e mais 2 núcleos que aí fora da região sudeste, 2 no Pará e 2 em São Luís do Maranhão. Então é um projeto que nos orgulha muito, projeto obviamente social, totalmente gratuito, que visa o desenvolvimento dessas crianças através da prática do voleibol. Maravilha! Agora a gente vai falar sobre o formato do PositiveCast Transformação. Queria que você, inclusive, se pudesse, né, desse aqui aquele spoiler, né, falando a respeito das personalidades que aqui estarão contigo em breve. O formato do PositiveCast Transformação, ele tem como objetivo trazer histórias, né, de vida que influenciaram outras pessoas. Nós temos já alguns convidados aqui, que é o próprio Hans Donner, né, que teve uma transformação na vida dele quando ele estava na Europa, assistiu um jogo transmitido na Copa de 70 e ele olhou e falou, não, eu quero morar nesse país, e veio revolucionar o visual da televisão, né? O Hans, ele se considera um brasileiro nato, legítimo, ele é apaixonado pelo Brasil e é um dos nossos convidados. Virão outros, como o Fernandão, do voleibol, né, que é a geração de prata que foi conhecida da Olimpíada de Sydney. O Fernandão tem uma participação também ativa em projetos sociais e ele vai contar como é que menino, garoto, jovem, ele começa a se desenvolver no voleibol e como o voleibol foi importante para a vida dele, é importante até hoje, né? E trouxe para o Brasil uma transformação. O Brasil sempre foi o país do futebol. O voleibol não tinha essa expressão que teve a partir daqueles jovens, né, que transformaram realmente o voleibol através de uma conquista que inspirou gerações que hoje são vencedoras, né, até hoje. Bom, você falou agora de projetos atuais, mas a gente quer saber dessa estrada do passado. Tem muita coisa para você contar. PH, nós desenvolvemos projetos, eu estou desenvolvendo projetos pelo Instituto Percepções desde 2006. A transformação que eu contei um pouco aqui, ela aconteceu por volta de 2002, quando eu saí do mercado de jornais. Então tem vários projetos que nos orgulham bastante, alguns deles focados, como eu falei, na inclusão de pessoas com deficiência. Um deles é o Projeto Cidadão Capaz. O Projeto Cidadão Capaz é um projeto que nós realizamos junto com a Petrobras, com a BR Distribuidora, adaptando postos de gasolina para o trabalho de pessoas com deficiência. Então você imagina que você chega num posto de gasolina e uma pessoa usuária de cadeira de rodas, ela vem te atender. E para que ela possa fazer isso, o posto de combustível ele tem toda uma adaptação. Então a bomba de combustível é mais baixa, tem uma área que fica delimitada para o trânsito da cadeira de rodas, e é um trabalho muito interessante, que você tem que fazer o que nós chamamos, né, nessa área de cruzamento de funções de acordo com tipo e grau de deficiência, e nós treinamos aquela pessoa com deficiência. Eu estou falando de pessoas muitas vezes que têm deficiência visual, pessoas surdas, pessoas com deficiência intelectual, com autismo, algumas com síndrome de Down, para trabalhar na loja de conveniência, e é muito interessante. Esse projeto, quando nós lançamos, eu me lembro, a TV Globo foi fazer uma reportagem lá, e quando ela chegou, estava entrevistando uma
pessoa que estava abastecendo perguntou o que achava do projeto. Ela falou: olha, eu saio da Asa Norte para abastecer na Asa Sul para colaborar com esse projeto. O próprio dono do posto de gasolina, ele comentou que a meta dele de venda de combustíveis em 2 anos, ele tinha vendido em 6 meses. Isso é interessante para observar que o engajamento social, o apoio ao terceiro setor, ele traz um resultado para todos, né? Ele traz um resultado para quem investe nesse projeto, ele traz um resultado para quem se sente bem como consumidor, apoiando aquele projeto, e principalmente para o público atendido. Nessa linha, PH, também nós temos um outro projeto que é a parte de acessibilidade, diagnóstico de acessibilidade, uma empresa que se preocupa bastante com isso, a própria Vale. Então nós desenvolvemos já há algum tempo diagnósticos de acessibilidade, e quando a gente fala de acessibilidade, todo mundo pensa logo na rampa, né? Mas a acessibilidade... É o que vem à cabeça. A acessibilidade não é a rampa é muito importante, mas nós temos desde a acessibilidade física, né, que aí é incorporado um banheiro adaptado, uma rampa, passando por outros tipos de acessibilidade. Por exemplo, acessibilidade comunicacional, como é que nós podemos fazer uma comunicação que seja acessível para pessoas com diversos tipos de deficiência, ou até mesmo, importantíssimo, PH, a acessibilidade atitudinal. Acessibilidade atitudinal é quando você se prepara para se comunicar, para integrar com algum público, com uma pessoa com deficiência, e é uma acessibilidade também importantíssima. Então tem esses pilares: acessibilidade física, acessibilidade comunicacional e atitudinal. E tem também o seu lado de fotojornalista, né, com foco nessas questões sociais e comunidades. Interessante você falar também para a gente um pouquinho sobre isso. A fotografia, ela é transformadora. Um dos projetos que nós fazemos também é um centro de desenvolvimento de fotografia, uma escola de fotografia. Porque, PH, eu estava vendo até o teu celular aí, que parabéns, ele tem uma câmera muito boa. É interessante como nós conseguimos, em comunidades, principalmente crianças e adolescentes, elas ao fotografarem, e hoje o telefone está na mão, né, grande parte, a maioria dessas crianças já tem o acesso, mesmo que seja ao celular do pai. Como é interessante quando você fotografa uma realidade e percebe muitas vezes algo que você já convive há muito tempo. Exemplo, a questão do lixo, né? Nós temos uma experiência em 2 áreas, no Areal e na Areinha, em Rio das Pedras, onde nessas oficinas de fotografia as crianças fotografavam o lixo e elas passavam a perceber que elas contribuíam, as famílias contribuíam para aquela situação. O lixo acabava não incomodando diretamente e tão intensamente como a partir do momento que elas viram nas fotografias. E a partir daí, você pode pegar e ter uma tomada de decisão, ou seja, você recomendar seus pais a não fazerem aquilo, né, não descartar o lixo, e é óbvio que a gente sabe da carência de coleta de lixo que existe nas comunidades. Mas se cada morador conseguir contribuir, obviamente vai melhorar a situação. Então a fotografia, ela vem por esse lado social e também me influencia muito no sentido de poder retratar. Toda a minha fotografia também parte do princípio de ver o contraste, né, da riqueza, da pobreza, da infraestrutura que você tem. E a gente passa isso no Rio de Janeiro. Você chega no Leblon, você chega na Zona Sul, na Barra da Tijuca, você tem uma realidade urbana, né? E quando você vai para a comunidade, essa realidade não existe, né? Não só pela questão de pobreza, mas pelo investimento do Estado, que é inexistente, né? E a fotografia, né, acaba operando uma transformação. Bom, Marco, é super importante, né, para a gente finalizar, você fazer um convite, né, para os ouvintes da Positividade FM para curtirem o Positivecast Transformação. Eu quero convidar, PH, e essa é a oportunidade, trazer realmente os ouvintes, que eles possam estar acompanhando o Positivecast, seja através das pílulas que vão ser veiculadas na rádio, né, os programates, ou até mesmo pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo site da rádio, né. Como eu disse,
o Positivecast Transformação, ele vem muito de encontro com o perfil da rádio. O ouvinte que está na positividade, ele vem aqui para ouvir a melhor música, os melhores locutores, né, sem dúvida nenhuma, né, e ter um clima de alto astral, né. A gente sabe das dificuldades que passamos, nossa cidade, Rio de Janeiro, Brasil, só que tem um lado muito bom. Tem pessoas que estão transformando a realidade, pessoas que estão perseverando, são resilientes e, pelo caminho do bem, estão procurando transformar as adversidades em algo positivo. Então, a positividade, sem dúvida nenhuma, é a casa para o Positivecast Transformação, e eu acredito muito que os ouvintes vão gostar, tá? E o convite está feito aqui. Próximas semanas teremos essas entrevistas e vamos trazer essas experiências para alegrar, aumentar o alto astral. Então é isso, prazer, né, em ter você na casa, na Positividade FM. Foi uma honra para mim, né, poder te entrevistar, ser o primeiro entrevistador. Agora a bola é contigo, sucesso no Positivecast Transformação. Valeu. Valeu, PH, grande abraço.